Oiê, gente! Para você que está me assistindo aí pelo IGTV e também pelo YouTube, estamos aqui de volta descomplicando o universo do vinho. Oiê, gente! Você que está me assistindo aí pelo IGTV e também pelo YouTube, fica aqui com a gente até o final, que hoje a gente vai estar descomplicando o mundo do vinho aí no Mindfulness Drinking. E o que vem a ser aí isso, Elisa? Bom, é você saber beber no momento presente. Será que você sabe? Mesmo que quando você toma aquela tacinha de vinho aí todos os dias, fica com a gente aqui até o final. Vai compartilhando aí com um aviãozinho aqui embaixo e vai chamando lá os seus amigos para esse nosso incrível bate-papo. Certo, gente? Fiquem aí. Estamos entrando aí agora. E daqui a pouco a Carol tá aqui, que é ela que vai fazer esse bate-papo aí incrível comigo no vinho hoje, no Mindfulness, no momento presente aí. Mindfulness Drinking. Aproveite, vão compartilhando. Olha aí, a Carol acabou de entrar. Vou mandar aqui o convite para ela. Oi, gente! Ângela, seja bem-vinda. Olga, Fabiano, Mônica, querida. Ângela, oiê! Olá! Oi, Carol, tudo bem com você? Tudo ótimo. Só ajeitar aqui que eu achei que estava um pouquinho mais longe a câmera. Sim! Boa tarde, né? Ou já boa noite, né? Agora são 6 horas da tarde aqui em Porto Alegre, né? Sim. E já deu o pôr do sol aqui, mas hoje tá bem quentinho por aqui, né? Não sei aí pela serra como é que tá, Carol. Olha, hoje até que tá fresquinho, né? Tá um clima bom, Tá gostoso. Tá. Bom, vamos lá. Hoje o nosso bate-papo vai estar mais do que incrível, né, Carol? Porque é um tema totalmente novo, né? Beber no momento presente, o que vem ser isso, né? Bom, para quem tá entrando agora aqui, vai compartilhando o aviãozinho aí lá para aqueles amigos que precisam também dar uma relaxada, vão dar umas risadas aqui junto com a gente também e vão ter bastante conteúdo aí de um momento totalmente novo para o vinho, né? Que a Carol tá trazendo isso pra gente. Eu quero te apresentar um pouquinho, né, Carol? Bom, sim. Para quem tá chegando aí, né? A Carol, ela é enóloga, ela é mestre em enoturismo pela Universidade de Bordeaux, empreendedora, facilitadora aí, do vinho no presente, o Mindfulness, instrutora do Mindfulness funcional, educadora digital e para profissionais do vinho aí pela Educavinho, e está à frente aí desse projeto maravilhoso que é o Peregrina do Vinho. É isso mesmo, né, Carol? Exatamente. Seja bem-vinda aí, né? Vamos descomplicar um pouco esse universo aí do vinho para que mais pessoas tenham acesso a essa bebida incrível desse universo maravilhoso aí e como é que eu posso dizer? Inovador, porque todos os dias aí tá surgindo novos assuntos, novos vinhos, novas degustações, né? Novas experiências, né? Exatamente, Elisa, é isso aí. Ai, que bom. E aí, Carol? Carol, me conta um pouquinho da tua trajetória aí no mundo do vinho. Bom, eu sou carioca, né, Elisa? E quando, assim, há 9 anos atrás, né, que eu comecei a estudar viticultura e enologia, eu não tomava vinho, né? Então, como que eu vim parar no mundo do vinho? Foi por um grande sonho que eu tinha, porque eu era técnica em química, né? E meu primeiro emprego foi numa fábrica de essências e tudo, então a gente desenvolvia fórmulas para grandes empresas, então L'Oréal, Boticário, Natura, enfim, né? Trabalhava com essências e eu queria ser perfumista, né? Porque eu convivi muito de perto com um perfumista, né? Então, nossa, foi aquele primeiro grande sonho de carreira, assim, né? E tem uma parte muito mágica, né? Uma alquimia ali por trás, né? Da perfumaria.
Então, na época, né, eu sim, fui conversar com o meu chefe, falei que eu queria saber quais eram os passos necessários para me tornar uma perfumista, né? E ele falou: Olha, Carol, você vai ter que ir para a França estudar, porque no Brasil a gente não tem nenhuma formação, né? Então, é o único jeito, né? E mesmo assim, voltando, né, a gente tem duas grandes empresas de essências no Brasil e né? Uma delas é essa daqui, que era uma multinacional, né? Ele falou assim, não deu muita perspectiva de crescimento, sabe? Você vai lá, você vai se formar, vai voltar, vai continuar trabalhando aqui, tipo, é isso daí, deu, né? Uhum, sim. É esse o teu futuro, se você Isso. quiser. Exatamente. Aí não foi muito promissor, assim, na época também eu não tinha como, então tá, então eu tô indo pra França amanhã estudar, né? E aí ficou aquele sonho engavetado, digamos. Mas Sim. nesse meio campo, né, eu desenvolvi muito minha memória olfativa, né, e o universo dos aromas sempre me fascinou muito. Essa parte toda sensorial, eu sou uma pessoa muito sensível, né, então, todos os sentidos, na verdade, né, eu gosto de trabalhar bastante. Então, eu sempre fui exercitando, mesmo assim por hobby, né? Brincava de descobrir aromas e tal, e fui atrás até de algumas profissões em que eu pudesse estar exercendo o olfato, né? Mas não nada com muito sucesso. Até que um dia meu pai, né? Meu pai, ele foi garçom durante muitos anos e maître de alguns restaurantes no Rio, né? Alguns restaurantes bem bons, inclusive. Uhum. O meu pai tinha formação, né, na Associação Brasileira de Sommelier, então ele tinha feito o curso, né? Meu pai tomava vinho e um dia ele me falou, Carol, por que você não vai estudar vinhos, né? Porque o universo do vinho ele tem esse lado também dos aromas, né? Só que eu Uhum. não tinha ideia disso porque eu não tomava vinho, né? O vinho que eu tomava no máximo era aquele vinho da garrafa PET suave, né, de mesa. E que não Sim. tinha essa complexidade aromática que meu pai estava falando, né? Uhum. Sim. Olha aí, Então, o Guto tá falando aí que tu é uma figurinha figura... carimbada. todo dia uma live diferente com a Carol, deixa eu... O pessoal não me aguenta mais já. Ai, ai. Mas essa aqui vai ser a melhor de todas, viu, Guto? Fica aí com a gente que tu vai dar umas boas risadas com a gente aqui. Vai sim. Bom, e aí meu pai falou isso, eu falei, tá, vou pesquisar então, né? Já que meu pai tá falando, aí fui pesquisar o curso na BS. Aham. E numa busca mesmo no Google encontrei a enologia, né? Que até então nem sabia que existia essa profissão, né? Esse curso e tal. E era no Instituto Federal, que também foi, né, a mesma instituição que eu fiz meu técnico em Química no Rio. Aí eu Aham. vi toda a grade, né? Toda a parte também química por trás, que era uma parte mais uma bagagem mesmo mais técnica, né? Quando a gente pensa na enologia, se comparar com o sommelier, que é mais serviço, né, do vinho. Então eu me identifiquei muito mais com a enologia, né? Que aí era a química mesmo do vinho, enfim. Aí eu falei, eu vou fazer esse vestibular, né? Vamos ver se eu entro. E aí eu vim fazer vestibular, já vim aqui mesmo, já aproveitei para conhecer a cidade e tudo. E passei e me mudei de mala e cuia, né? Mas foi por causa dos aromas, porque eu não tomava vinho. Então eu vim para o mundo do vinho justamente por isso. Por causa dos aromas. Tá, e depois Uhum. teve um amor por aí, né? Que a gente sabe. Sim, sim. Teve um motivo maior também por aí, né? Mas abafa o Depois sim. caso. Mas foi por causa É, dos aromas. Que legal, sim. que bacana. Sim, e falando em aromas, né, ô Carol, eu hoje peguei aqui esse vinho para degustar, que é um Sauvignon Blanc do Go Up. E ele é Uhum. extremamente Aromático. aromático. Você falando de aromas, né? Aqui, muito maracujá, pêssego, ele é muito refrescante para o dia de hoje. E é isso mesmo. Quando a gente vai aprendendo ali, a gente vai identificando na taça, né, esses aromas. E é fascinante, né? Porque quanto mais você vai sentindo, aprendendo, estudando, você vai gostando mais, né? Você vai aguçando mais ali o seu olfato, seu paladar, enfim, né, Carol? Eu acho legal também porque a gente tem a possibilidade de viajar através dos aromas, né? Então, quando a gente cria realmente, trabalha essa memória olfativa, que a gente
é um exercício, né? Não adianta. A gente tem que praticar, exercitar e criar aquele banco de dados, né? Eu costumo Sim. dizer. Mas quando a gente reconhece um aroma, muitas vezes, tá, hoje o trabalho ali é um pouco diferente, se não só preocupada em dar nomes aos aromas, mas em Sim. realmente viajar para aquela situação onde eu senti, sabe, aquele aroma, Aham. isso é muito mágico, né? Então, essa viagem que às vezes a gente se surpreende, que, né, às vezes uma taça, ou, recentemente, né, eu estava tomando, sim, um vinho madeira, eu me emocionei, porque só no cheiro, né, eu voltei para lá, para madeira. Então, é algo assim muito mágico que acontece, né? Sim, muito, muito, muito mesmo. Verdade. Ô, Carol, me conta, e os terroirs que você já visitou? Porque você já morou fora em alguns lugares, né? Fora do Brasil. Uhum. E desses terroirs aí que você visitou, qual que te fascinou mais? Que hoje, daqui a pouco, te remete também a essa memória aí, né? O que que você tem para me dizer aí desses terroirs? Porque você conhece diversos terroirs aí fora do Brasil, inclusive, né? Sim, eu tive a oportunidade de. Fiz dois intercâmbios, né? Então, durante a graduação, eu fiz um nos Estados Unidos, fiquei um ano e meio, né? Aham. Então, a região mais do Napa mesmo, ali que eu fiquei. E então, o segundo intercâmbio foi o mestrado, esse foi um programa que eu fui rodando, né? Então, eu morei em Bordeaux, né, no Porto, e na Catalunha, na Espanha. Então, foi bem bacana. E aí, eu tive uma. Claro, na Europa também tudo é mais perto, né? A gente consegue explorar mais e tem a questão da tradição mesmo dos terroirs bem consolidados, né? Então a gente consegue explorar mais, né? Uhum. Então tem alguns clássicos aí, né? Bordeaux, Borgonha, Champagne, né? Priorat, Penedès, Loire, La Rioja, Jerez. Jerez eu adorei bastante, assim, gostei muito, assim, pensando em Espanha. Aham. Mas a Madeira me marcou muito, até que eu falei essa história aí do vinho, né? Sim. Porque também tem Aham. uma memória afetiva junto, né? Que eu acho que também tá muito vinculado, né? A gente não pode só analisar o vinho tecnicamente, tem várias outras variáveis ali que vão impactar Sim. na nossa experiência, né? Então, e se falando de memória, tem muito essa questão de sentimentos, coisas que acontecem que vão realmente marcar, né? E na Madeira, então, bom, foi quando a gente ficou noivo, foi lá na Madeira, então também tem algo a mais ali que pesa, Sim. né? Uma experiência, né? Que aí pesou mais. Mas o Douro, por exemplo, né? Para mim, em termos assim, até de trabalho, é algo assim que me arrepia, sabe, de ver assim Aham. o trabalho humano, né? De realmente fico pensando quando eles implantaram aqueles vinhedos naquela inclinação, sabe, naquelas montanhas, eu fico assim, foi algo que me impressionou, que me impactou muito, né? Uhum. Então, e eu me identifiquei bastante lá, realmente. Mas tem Que vários, bacana. assim, vinhos Uhum. verdes, por exemplo, é algo também que eu achei muito legal, o terroir em si, né, o sistema de cultivo deles, que tem as vinhas junto com outras culturas, né, eu achei muito interessante, a própria tipicidade do vinho também, né, algo que me marcou muito, tem vários, né, cada região tem seu encanto, na verdade. Uhum. Que bacana. Sim. E os vinhos verdes ali, o terroir é totalmente diferenciado, quebra tudo aquilo que a gente vê, né, num contexto geral, né, Carol? Isso Aham, é. exatamente. E os vinhos verdes acabaram caindo muito nas graças aí, agora nos últimos dois verões aqui principalmente no Rio Grande do Sul, né? Que antes tinha, né? Ah, só se bebia lá, ou, enfim. E aí teve aí várias opções aí para os clientes de vinho verde que foram chegando no Brasil e os brasileiros e os gaúchos gostaram bastante, curtiram e continuam tomando, né? Bastante aí no verão, né, Carol? Não sei a aceitação aqui no Rio Grande do Sul, porque no restante do Brasil, as regiões que têm também mais descendência portuguesa, eu sei que
já adere vinho verde. Lá no Rio é bem popular até, né? Eu já sabia, assim, que tinha uma amiga da minha mãe, ainda na época que eu nem tomava vinho, que ela já tomava vinho verde, né? Vinho verde. O Sim. pessoal adora, assim, E realmente. o São Paulo acaba sempre chegando antes do que aqui, né? Também. É porque é Querendo ou um vinho não, né? muito fresco também, um É, vinho, né? Ele tem uma acidez mais pronunciada e que vai muito bem também com o nosso clima, né? Com nossa culinária, né? Enfim. sim. O Orlando tá dizendo assim: finalmente achei vocês aqui, ó. Mas também depois de umas garrafas de vinho, tem gente que já abriu os trabalhos mais cedo, ô, Carol, do que a gente aqui. Ô, Carol, e me conta uma coisa, como que surgiu aí o Peregrina do Vinho, né? Onde você leva o vinho como um instrumento aí para o autoconhecimento? Uhum, E assim, é, já faz algum tempo aí que eu estou entrevistando diversas pessoas que são especialistas em assuntos relacionados ao vinho. É muito bacana, assim, porque quando você vai entrevistar, quando você totalmente acerta aquele assunto, a pessoa transcende falando sobre ele, brilha os olhos de uma forma uhum. totalmente diferente, né? E até então ainda não tinha. A gente conversou faz umas 2 semanas, né? E ainda não tinha chegado esse tema para mim, e que vai bem de encontro com esse momento que a gente está vivendo, que a gente tem que ter muito mais calma, né? A gente tem que centrar, a gente tem que também encontrar uma espiritualidade, enfim, né? E Uhum. aí vem com esse momento. Conta um pouquinho aí pra gente como surgiu. Então, Elisa, o meu perfil, né, eu já estou nas redes aí já tem um tempinho, né? Então, eu comecei no YouTube com um projeto chamado Brasília e Vinhos, para quem já me acompanha há mais tempo, que Aham. era o intuito de promover os vinhos nacionais, trazer os bastidores do vinho brasileiro, né? Uhum. Eu fazia meio que umas entrevistas com os enólogos, mas isso foi bem antes aí de estourar a live, enfim, né? Então, eu Aham. fui meio pioneira, né, nessa época aí. E, e aí, no decorrer do caminho, né, no decorrer da trajetória, eu fui vendo que a minha missão com o vinho ia além, né? Uhum. Então, o Brasil e Vinhos, ele tá acontecendo agora também. Eu tenho outro projeto que é o Degustando a Vida, que a gente está meio que retomando essa ideia do Brasil e Vinhos, né? A gente visita, Aham. entrevista os enólogos, mas trazendo também mais esse lado humano do vinho, né? Então é Aham. aprender a degustar o vinho para degustar a vida, né? Já tem um olhar também já indo mais para essa pegada aí, né? Que eu me encontrei. Aham. E o Peregrina do Vinho, na verdade, ele nasceu recente, né? Que eu dei essa mudada. Foi ali no período mesmo da pandemia, né? Então é algo assim que não foi da noite para o dia, né? Algo que eu venho mudando a minha relação com o vinho também no decorrer, né? Dos meus estudos e das minhas experiências também. Com certeza eu vejo que tem muito impacto, né? Até dos próprios intercâmbios que eu falei, né? Então, a questão de você se relacionar com pessoas com olhares diferentes, eu acho isso muito enriquecedor, né? A experiência do intercâmbio em si, claro, as aulas também fantásticas e tudo, né? O conteúdo técnico, mas eu vejo assim que os grandes aprendizados, sabe, foram assim, aqueles quando eu pude ouvir pessoas com experiências diferentes, vindo de áreas diferentes e de culturas diferentes, enfim, Aham. abriu muito a minha visão, né? Então, e também poder ver de perto, né? Poder realmente viver em países que têm a tradição, né? A cultura do vinho consolidada, porque uma coisa é a gente ir a passeio como turista, né? Outra coisa é morar lá mesmo e ter os hábitos, né? Ter essa oportunidade, poder viver como eles vivem no dia a dia. Sim, Tive a entender. oportunidade. Os Eu... costumes, né? As tradições que eles têm Uhum. naquele lugar, né? E em restaurantes bem pitorescos que só quem mora sabe, Exatamente. Aqueles né? achados assim que, sim, o turista ele não consegue encontrar, né? Às Sim. vezes para o turista tem umas coisas que são meio teatrais até, né? Meio fake assim, né? Só para Aham. agradar o turista.
Sim, verdade, verdade. Sim. E até o meu mestrado ele é em enoturismo, né? Então a gente explorou bastante essa parte turística, né? Mas, por exemplo, eu tive a oportunidade de morar mesmo com a família lá em Portugal, por exemplo, né? Que trabalhava com turismo e tudo. E era aquela coisa, na França também, durante os estágios, eu morei com a família. Então, você poder também ver o pessoal, né, consumindo vinho diariamente, e o vinho, assim, sem estar muito preocupado com qual é o vinho que está aqui na taça, sabe? Eles não têm muito essa Aham. preocupação. É o vinho, né? E é como um outro alimento, né? A gente não fica ali dando tantos nomes, né? É algo mais... simplifica mesmo, de verdade, né? Então foi algo que Uhum. com certeza eu fui aprendendo. Eu sou muito observadora também, né? Então eu fui aprendendo, fui mudando o meu olhar também conforme, né, eu fui vendo outras pessoas, né, outros hábitos. Sim. Isso aí também foi nos intercâmbios, mas também eu tive uma experiência, né, bem intensa que foi a peregrinação de Santiago de Compostela, né? Então eu fiz ali 30 dias, 800 quilômetros em 30 dias, né? Caramba. Foi algo. Surpreendente. Ainda não fui lá, mas está aqui nas minhas, nos meus, como é que se diz? Nas minhas metas aqui. Porque deve Ah, é fantástico, ser Elisa. espetacular, né? Eu digo, é um divisor de águas, assim, eu digo, pode colocar na lista de prioridades porque vale muito a pena, né? E ali eu realmente mudei também, porque eu levei muito, assim, uma das minhas grandes motivações a fazer a peregrinação era essa minha relação com o vinho. Né? Aham. Porque muitas vezes, né, isso já estava me incomodando como pessoa, várias vezes eu já tomava o vinho, e como eu sou uma pessoa gulosa por natureza, muitas vezes me passava, eu ia no impulso sem estar ali realmente presente, né? Tomando, vai Aham. tomando, vai tomando, porque eu venho de uma escola da cervejinha leve, que você vai tomando, né? Do Quando você vê o chopinho, vinho não é igual. sim. Exatamente. E Do com vinho chopinho, não dá para fazer igual, é. sim. Sim. Então, aí eu ficava, tá, mas eu sou profissional do vinho, eu não posso ficar, né, tendo esses deslizes e também não estou satisfeita com isso, né? Mas peraí, como que eu vou mudar isso, né? Sim. E foi algo que eu levei, uma questão mesmo que eu levei para peregrinação. Aham. E foi algo que eu fui vendo, porque eu até cheguei a me questionar, Elisa, assim, se eu deveria mesmo trabalhar com vinho. Eu cheguei nesse Aham. ponto, cheguei nesse ponto. E, e aí eu vi que realmente eu teria que trabalhar com vinho, sim, a minha missão era essa, e levar um vinho consciente, né? Que a gente Uhum. realmente contemplasse, que a gente estivesse ali naquele momento e que essas dúvidas aí eu ia ter que trazer à tona, que realmente, sabe, partilhar esse outro lado, que muitas vezes a gente não fala, né? Não. Então, tudo começou a fazer sentido, eu vi que realmente eu tinha que ir por essa linha, e na pandemia, então, para mim ficou muito claro como que eu teria que levar essa mensagem, né? Porque na pandemia eu desgourmetizei totalmente o vinho, né? Porque até então Uhum. eu curtia um vinho gourmetizado também, né? E eu vi que, poxa, no meu dia a dia, eu sozinha em casa, almoçando, às vezes, não é todo dia que a gente tem um banquete, né? No dia a dia, às vezes Não, é. claro. Não é todos os dias que a gente tem tempo para sentar e almoçar decentemente também, né? Tem Exatamente, exatamente. N situações que acontecem aí no nosso dia a dia, né? Enfim. Exatamente. E aí eu Mas, comecei a reparar assim, tá, mas e no meu dia a dia, mesmo sendo aham, algo mais simples, né, tem que ser prazeroso, mesmo eu estando sozinha, né, por que que eu não posso tomar um vinho no almoço, né, com uma comida simples e tal, não posso botar a mesa só para mim, né, porque às vezes eu fazia tudo muito caprichado na janta e tal, né, mas no aham, almoço, como era eu sozinha, eu não tinha vontade, não tinha mesmo tesão, né, em aham. fazer. Sim. Mas aí isso mudou com a pandemia, eu consegui parar e realmente comer mesmo com mais consciência, com mais gratidão, sabe? Pelo Sim. alimento, pela refeição. E comecei a me presentear. Então nasceu daí, na verdade, a Peregrina do Vinho. E eu vi, eu vou ter que levar esse vinho, né, que é um vinho do dia a dia, que é um vinho, sabe, é um caminho de aprendizados, né, que cada dia a gente se abre mais para uma nova experiência. Então é esse olhar que eu levo, é bem diferente, né? Eu não vejo assim
ninguém assim da minha área levando essa mensagem dessa forma. É algo bem fora da caixa, é arriscado também, claro, né? Porque tudo que Sim. é muito diferente é arriscado. Mas eu realmente acredito, é como tu falou, brilha o meu olho quando eu falo disso, porque é algo que eu vivo mesmo, né? Aham. Então, é uma mudança de olhar que eu vivi, então, né, que eu estou vivendo, que eu acho que é constante o aprendizado. E a missão é partilhar esse olhar, né, com as outras Com as pessoas. outras pessoas, de fazer algo diferente, né? Enfim, quando eu estava vendo ali, né, estudando um pouco mais de você, de todo esse projeto e tal, você comenta o seguinte, né? O vinho é um caminho, né? Uma abertura para o coração, trazendo das lições das vinhas, né? Uhum. Explica um pouco para mim esse olhar, porque é, com o mundo louco, do jeito que tá, né? Que tava mais ainda, né? A gente parou um pouco de sonhar até, né? Eu acho que a pandemia veio aí para nós revermos diversas coisas. E a gente a gente tinha parado de poetizar, de sonhar um pouco, enfim, de romantizar, eu diria, inclusive, né? Ou de filosofar, né? Porque a melhor coisa é você estar em volta de uma mesa com os amigos e você ficar até as 3, 4 horas da manhã bebendo vinho e filosofando, né? Porque sai um Uhum. monte de coisa, né? E aí, automaticamente, a bebida nos deixa mais leves, nos deixa mais solto, e, né? E como que aconteceu isso, assim, Carol? Porque eu achei fantástico isso, assim, que hoje está faltando mais isso, inclusive, na vida, né? Uhum, uhum. Elisa, eu vejo bem isso mesmo, que é um resgate, porque eu acho que o vinho, a origem do vinho é essa, né? Ela é Aham. poética, o vinho, ele sempre foi assim, né? Uma bebida poética que as pessoas tomavam, até descreviam com poemas, né? Antigamente, em vez da gente ficar dando análise visual, tal, cor, Sim. tal, né? E não, a gente descrevia o vinho como uma poesia, né? Isso aí se perdeu totalmente, né? Aham. Então, desde que eu comecei a trabalhar com vinho e tudo, que foi um universo completamente novo para mim, que eu nunca nem tinha visto uma vinha, né? Aham. E o trabalho de bastidores, né, que eu acompanho bastante, esse trabalho dos enólogos mesmo, a mão na massa, o processo, né? É um trabalho duro, né? E eu comecei a fazer sempre eu fui fazendo analogias, sabe? Desses aprendizados, o que eu poderia estar aprendendo, né? Desde o trabalho deles ali, que eu vejo que é um trabalho de muita paciência, de muita persistência, né? Você tem De que ter paixão, né? muita paixão, Muita Você tem paixão. Muita. exatamente. Você tem que visar, né, aquele marco, né, final, assim, né, a visão a longo prazo, tu tem que ter, mas o dia a dia ali que é muito esforço, né, assim, muito esforço, muita doação, eu acho, sabe, assim, foi algo que me fez, que eu realmente fiquei apaixonada, foi pela doação que eu vejo que esses profissionais do vinho têm, porque são profissionais que fazem de tudo, né? A gente vê na formação, né, que a gente aprende 1% do que realmente é feito na prática, né? Na É um vida trabalho real. pesado, Aham. e cada um, claro, né, da sua maneira, né, levando a sua digital ali para o vinho, né, a sua identidade. Isso é algo que eu acho muito bonito. Mas eu vejo também, não só com o trabalho, com o enólogo, né, os bastidores mesmo sim, do profissional do vinho, mas com a própria vinha, né, com a própria planta, né, o ciclo da planta, tudo isso a gente tem muito que aprender, né? Como estava falando, hoje em dia, né, a gente foi obrigado a parar. Eu costumo dizer isso, né? Foi algo que eu aprendi na minha caminhada. A gente vai tendo sinais, né? O corpo vai dando sinais ali que tem alguma coisa que não tá legal, igual comecei a caminhar, comecei a sentir meu tornozelo. Tá. Se eu ignorar, eu posso continuar caminhando, vou ignorar, né? Ah, deixa pra lá, Sim. eu tenho que cumprir minhas metas, vou seguindo. Uma hora Aham. você vai ser parado. Uma hora você vai ser parado. Se você não parar, né, você vai ser parado. Eu acho que a pandemia ela veio muito para isso, né? Veio para parou a gente, né? A gente foi obrigado a parar Sim. e agora a gente precisa recalcular nossa rota, né? Ver se a gente Uhum. está indo de encontro, né? Aqueles sonhos que muitas vezes ficaram, né, para trás, Guardados.
guardados. Muitas vezes até a gente acha que já não tem mais tempo, né, para sonhar. Às vezes a gente acha isso, né? A gente se atropela no meio da produtividade. A gente tem muito essa cultura aí, essa nossa geração, né? Enfim, a gente precisa produzir, né? E precisa que todos os dias sejam iguais também, né? E não, os dias não são iguais. A videira, ela nos ensina isso, né? Ela tem ciclos. Então, assim, a gente às vezes precisa repousar. Ela precisa repousar para se preparar para o próximo ciclo, né? Então, depois de um esforço, né, que eu até costumo dizer, né, o ciclo da videira, depois do repouso, ele começa já com um choro, né? Que é algo assim, é sofrido, não é fácil. Não é fácil parar, não é fácil tomar novas decisões, novos rumos. A gente sabe que, né, exige sacrifício, exige coragem, né? Então a gente aprende muito isso com a videira, né? E tem os momentos, tem um momento para produzir, sim, para crescer, né? Para evoluir e tal, para depois dar frutos de qualidade, depois repousar de novo, né? A fase também da desfolha, deixar cair, desapegar do que não é necessário, tudo isso, sabe? Assim a gente pode aprender com o ciclo, né, da videira. Então, são várias lições aí que eu gosto de trazer, que são reflexões assim que eu já meio que penso em analogia, né? Eu já vou vendo e fazendo as comparações do que eu posso levar para minha vida, né? Porque eu acho que tudo tem um porquê, né, da gente estar ali observando, né? O que eu posso estar aprendendo aqui agora, né? Como que eu posso estar adaptando isso à minha realidade. A minha realidade, né? Sim, com certeza. E, Carol, e como criar essas experiências aí nesse âmbito aí no mindfulness? Bom, Elisa, primeiramente a gente precisa, como eu tinha falado, né, algo totalmente novo, né? Então a gente tem que ter a mente aberta, né, para conhecer um vinho diferente, né? Então aqui essa experiência que eu proponho, né, essa imersão mesmo, é para pessoas que têm mente aberta, né? Para pessoas que querem conhecer o vinho por uma perspectiva diferente, né? Então, que elas querem se aventurar de verdade. E aí, claro, a gente vai inovar, né? Vai estar apresentando o vinho de uma forma diferente, né? Que é uma forma totalmente contemplativa, né? A gente tem hoje em dia, por exemplo, já o conceito do mindful eating, já é bem consolidado, né? Que é o comer presente e tal. Mas o mindful drinking, ele ainda não tem, né? Não tem representação. Então, a gente precisa, né, trazer esses conceitos, mas, claro, também, não só a pessoa ela precisa ter noção do que isso representa, né? Então, assim, o que é comer presente, o que é beber presente, né? Eu preciso me dar conta, primeiramente, de que eu não estou bebendo presente. Então, essa é a minha missão também ali com os meus conteúdos, né? É que a pessoa ela se dê conta. Porque às vezes a gente está tão no piloto automático, né, que a gente nem sabe. Esse é o único jeito de beber que eu conheço. Igual que eu falei, eu tomava cerveja assim, sempre foi assim. Como água. Né? Sim. E é verdade, é verdade. Eu me incluo nessa também, principalmente que eu ia para o Rio de Janeiro. É verdade isso. É verdade. A gente está rindo, mas é verdade. É verdade. E aí, então, primeiro, né, a gente precisa tomar essa consciência, né, de que há outras formas, né? Claro, eu tento fazer algo assim, simplificar, né, toda a experiência que eu vivi fora, os olhares, né, tipo, né, para ficar mais rápido, né, também, para a pessoa poder aproveitar essa experiência de uma forma assim, mais imediata. Mas a gente precisa estar aberto a degustar, explorando verdadeiramente nossos sentidos, sabe? Porque muitas vezes a gente fica, hoje em dia, quando a gente começa a degustar o mundo do vinho, eu sei que é normal, porque a gente quer dar nome aos bois, a gente quer, né, dizer quais são os aromas, o que eu estou sentindo, dar nota, tudo isso, né? Assim que a gente aprende, né? E também é necessário essa análise técnica, tá? Não estou desmerecendo, mas assim, para momentos específicos em que a gente realmente está fazendo um comparativo, né, de amostras, que a gente tem que dar esse parecer técnico, mas não necessariamente o tempo todo, porque normalmente, né, a gente ensina isso para o consumidor. Muitas vezes o consumidor nunca ele vai precisar dar o parecer técnico. Sim, né? eu simplesmente quero comprar um vinho, tomar esse vinho, ponto.
Uhum, E uhum. é isso. Exatamente. E qual é o problema nisso, né? Aham, exatamente, Elisa. E só que quando tu vai visitar muitas vinícolas, às vezes o pessoal fica fazendo degustação técnica com os turistas, Sim, né? Eu sim, sei porque, né, eu trabalhei com turismo e sim. tu vai no exterior, o pessoal não faz isso, tá? É, tu vai na França nos grandes chateaus, né, que tem grandes nomes, enfim, você vai tomar um vinho lá, o máximo que ele vai falar é tá equilibrado, não tá equilibrado, deu. É isso aí. Aham. Ele não vai ficar dizendo tem aromas disso, sabe? Assim, acho que nos Estados Unidos tem mais um pouco essa pegada aí, mais de dar diagnóstico, né? De dar nota. Acho que a gente absorveu um pouco mais desse lado. Mas eu acho assim que o consumidor ele não precisa e acaba travando porque ele fica, poxa, eu tô sentindo cheiro de álcool. Às vezes ele acha que tá sentindo cheiro de álcool e aí, meu Deus, não tô sentindo framboesa, não tô sentindo, né? Aí começa a ficar, a gente distancia, né, o Sim. cliente da gente. De aproximar. Sim. Exatamente. Assim, cada um no seu tempo, e quando a gente está realmente aberto, né, a sentir, por isso que eu gosto de trabalhar os sentidos, né? Você olhar com curiosidade para o vinho. Você, primeiro assim, quer pegar a taça assim, pega, sabe? Eu já começo falando assim, que já vai ter um monte de gente já me Sim. criticando, né? Sim. Um olhar curioso, um olhar de criança, sabe? Quando a gente é criança que vê alguma coisa pela primeira vez, a gente tem aquela curiosidade, né? Que a gente quer descobrir. Sim. Então, assim, quando a gente tem esse olhar, a gente acaba sentindo muito mais, né? Dá uma respiração profunda realmente para você sentir os aromas. Não se preocupe em dar nome, ver se você se lembra de alguma situação, né? Se te traz alguma memória. É Alguma mais memória? assim, porque cada um tem as suas experiências, as suas memórias. Não tem certo ou errado. A gente pode estar tomando o mesmo vinho e estar tendo percepção completamente diferente, né? Então, nessa técnica, né, nessa abordagem, a gente toma o vinho sem julgamento. É um vinho que não tem certo ou errado. Então, é Uhum. muito diferente do vinho que a gente tem promovido até então, né? Sim, é totalmente diferente. E isso é bem importante porque tu sabe que vem bem de encontro à proposta da Premier Bodega, que é exatamente isso. Hoje, vários clientes aí me procuram e tal, que são pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto até, mas são mais simples e não tem interesse de fazer um curso, por exemplo, não tem, mas gostam de beber bem. E qual é o Uhum, problema nisso? Ou ainda, nem sempre você quer pagar R$ 100 ou R$ 500 ou R$ 1.000 um vinho para tomar. Você quer uhum, pagar 30, 50, 60. E qual o problema também nisso? Nenhum. Eu uhum. acho que hoje, aqui no Brasil, tem N possibilidades para todos os tipos, gostos e bolsos, né? Com E, certeza. e você tem que estar aberto a isso, a experimentar mesmo e viver isso. E descomplicar esse mundo, porque quando acaba fazendo isso, o que tu acabou de falar, acaba afastando muitas pessoas, porque elas ficam até com medo, né? Elas dizem, nossa, já Uhum. que eu não entendo, nem vou beber isso. Isso aqui é para quem tem o nariz empinado, né? Isso aqui é para Verdade. quem entende. E não. A gente tem que perder o medo e tem que experimentar. E todo mundo começa um dia e daqui a pouco começa lá com o vinho suave, vai indo, começa com a moscatel e depois vai para DMC, que quando vê tá na Brut. Quantas pessoas eu conheço assim, né? Muitas, né? E é exatamente Verdade. isso, né, E Carol? exatamente. E assim, eu costumo dizer, né, porque é gosto também, né? Então, assim, eu, Sim, por sim. exemplo, eu fui bem dessa jornada aí que eu fui mudando o meu paladar. Mas eu sou uma Aham. pessoa que eu tenho um tipo mesmo mais de aventureira. Eu gosto de explorar novos sabores, sempre fui assim, né? Ah, eu quero provar. Isso me dá aqui, se eu olho num cardápio um prato que é diferente, que é típico daquele lugar, é esse que eu vou pedir. Mesmo que eu não goste, mas eu quero conhecer. Então, assim, eu tenho essa Experimentar. mente mais curiosa, isso. Mas tem Sim. pessoas que não, que às vezes são mais conservadoras no gosto. E aí tem gente que pode ser que, por exemplo, comece com um vinho suave e tal, e fique para sempre ou no moscatel, e fique toda a Sim. vida tomando moscatel e feliz também, E né? tá tudo certo. E tá tudo Tá tudo certo, certo. exatamente, exatamente.
Então sim, é mais isso, sabe? Parar com essas histórias de que vinho suave não é vinho, que moscatel, sabe, não tem qualidade. Peraí, né? Vamos falar, né? Vamos respeitar para começar, né? sim. Empatia. E também mostrar também os produtos de qualidade que a gente tem. Porque eu costumo dizer, o café com açúcar, ele não é café? Ele é café. É, Ninguém fica sim, falando, café com açúcar não é café. Então, assim, por que o vinho com açúcar não é vinho, sabe? Assim, tem umas coisas que não tem muito sentido, né? Então, a gente tem que sim, quebrar esses tabus, assim, né? E todo mundo, né? Cada um com o seu gosto, com o seu vinho. Então, sim, é bem essa a ideia. Né? sim. Então, para começar, quando eu conduzo uma degustação aqui nessa técnica, né, nessa Aham, metodologia, é cada um com o seu vinho. Eu nem vou perguntar qual o vinho que tu tá tomando, sabe? Porque é cada um aham, com o seu vinho. Não tem sim. comparação. Sim. Ô, gente, estão gostando aí do bate-papo? Eu vi que o senhor Frigueto entrou aqui, o Mauro, o Antônio tá falando, vai, até 7h30 eu tô dentro aqui. Sim, o nosso Sim. bate-papo vai até acabar um pouquinho antes aqui. A Rosane, bastante gente acabou de entrar agora aqui, né? O outro aqui, Michele, o Eduardo, Antônio. né, falou assim, mas beber café não deve se usar açúcar, né? Aquilo que você comentou. Mas o importante mesmo é ser feliz. Exatamente. A pior coisa que tem é tu não ser tu mesmo, né? Para É tu só agradar os fazer outros. um negócio para agradar o marido, a Uhum. esposa, a namorada, o namorado, a mãe, o pai, o filho, e Não tu é duradouro, detestar né? Tu aquilo fica lá. frustrado. Exatamente. E outra coisa, Sabe? né, Elisa, outra Sim. coisa que eu aprendi com a vinha, a questão das raízes, né? A gente Aham. honrar nossas raízes. Então, assim, o nosso país, ele é produtor da cana-de-açúcar. A nossa Sim. cultura é do açúcar. Não adianta a gente querer dizer que não, que é. Você vai para o Aham. exterior, vai provar as sobremesas fora, elas são muito menos doces do que as nossas sobremesas que são cheias de açúcar, cheias de leite condensado, né? Então, assim, não adianta, a gente toma leite condensado de latinha e vai querer dizer que, mas não vou tomar açúcar, sabe? Tipo, né? Não dá Sim. para ser radical assim também, né? Não. A gente tem Não. que tolerar, né? Que, é claro, a maioria das pessoas às vezes já tomam açúcar na mamadeira, né? Como que? Sim, assim como tem uns aqui e que me contam também que começaram a tomar vinho no bico, né? Que molhava Tem. Gente, muito engraçado, muito engraçado. Molhava a chupeta no vinho, tipo, isso aqui é pra ti já saber que tu vai tomar vinho, meu filho. Aham, aham, Enfim. exatamente. Ai, ai. Ô, Carol, vamos levantar a taça aí? Como é que tá a tua taça? Tá mais ou menos aí? Eu vou botar um pouquinho mais aqui no meu, pra gente Sim, fazer um brinde, que a gente já aham. tá um pouquinho da metade da nossa live, porque, né? A gente tinha Sim, aí um print também, né? um brinde à vida e a nós, ao Uhum. momento de aprendizado, de conteúdo e Nossa de estar no partilha, momento presente, né? Aqui e exatamente. agora. Tintim, Obrigada por essa partilha. sim. Hum. Ô, Carol, Pessoal, deixa eu só fazer um pedido. Se o pessoal está gostando da mensagem, né? Tirem um print aí, já mandem, compartilhem. Vamos disseminar esse vinho, né? Descomplicado de fato, né? sim, é verdade. Não, ô Mauro, a minha taça não está vazia, não está. E eu já coloquei 3 vezes vinho. Praticamente eu já bebi metade da garrafa sozinha, Mauro. Uhum. Ó, tu vê, ô Ó, o Carol, Eduardo colocou aqui uma questão, vou responder. Ele botou, mas não responde. acha que apurar o paladar para melhor apreciar o bom vinho não é legítimo? Sim, Eduardo, é legítimo, é o que eu falei. Mas é de Uhum. pessoa para pessoa. Tem gente que vai querer embarcar nessa aventura, né? E que vai querer conhecer novos sabores e tal. Agora, tem pessoas que elas não estão dispostas, para elas não é uma prioridade, né? Então, elas estão felizes ali consumindo, né, o vinho, o café com açúcar doce, enfim. E eu acho assim que a gente não tem que impor, né? Que é como a Elisa falou, é bom para mim, mas para o outro é aquela coisa de gosto não se É discute, né? gosto. Não Sim. adianta. O que seria do vermelho se todos gostassem do azul ou vice-versa, né? Exatamente, exatamente. É mais ou É menos bom porque isso. assim tem espaço para todos, também tem vinho para todo mundo, todos os Tem, gostos, e né? Como tu tinha tem, falado. e tem. Quanto mais a gente estuda, quanto mais
a gente vai conhecendo, mais aparece, mais inovação aparece. Esse mercado está sempre em constante evolução, né? Uhum. E assim, é uma das bebidas mais antigas do mundo aí, né? Inclusive, Uhum. esses dias aí, eu até fiz uma live com o Frei aí de cima, o Frei Jaime, e a gente estava falando sobre isso, inclusive, né? Bom, ô Carol, e me conta uma coisa, como que o vinho, né, fica ligado aí ao mindfulness? O que seria aí esse termo para os leigos? Eu queria que tu explicasse um pouquinho mais. Tu sabe que, como o canal aqui é Descomplicando, né? Então a gente vai lá, Uhum. às vezes a gente fala terroir, e aí depois tem gente que me escreve assim, oi Elisa, mas o que é mesmo terroir, né? Porque nem Uhum. todo mundo estuda lá, né? Então, a gente às vezes se passa, porque é uma linguagem que que a gente conhece, mas nem todo mundo conhece, né? Uhum. Então, fala um pouquinho para nós aí, Carol. Sim, então, Elisa, o mindfulness realmente é uma meditação que ela proporciona, né, a gente, ela nos traz para o momento presente, né? Aham. Então, diferente, né, de uma meditação, que muitas vezes a gente pensa que a gente tem que ir para o alto da montanha, né, se desligar de tudo e de todos e ficar lá sozinho, não pensar em nada, né? Eu estou me profissionalizando no mindfulness funcional, que é então mindfulness na prática mesmo, vida real, sabe? Aquela troca Aham. assim, eu vou Sim. aprender com o outro na partilha, a gente está aqui fazendo essa live, né? Eu não estou aqui prestando atenção no ruído, outras coisas, eu estou focada aqui, né? Estou Sim. inteiramente aqui. Então é muito disso, né? É uma técnica que a gente faz para realmente nos trazer para o momento presente. E diferente, né, do que o pessoal pensa que é não pensar em nada, é realmente ter foco para viver melhor o presente. A gente pode sim pensar em situações do passado, né, do futuro, enfim, mas a gente escolhe estar no momento presente. E é normal, sabe? Porque às vezes as pessoas elas pensam, eu não consigo meditar, não consigo não pensar em nada, né? Eu sou muito ansiosa. E é justamente a gente acolher, né, esses pensamentos que vêm, a gente tentar retornar para o nosso momento presente, pensar o que isso está nos impactando de fato aqui agora, porque muitas Uhum. vezes a gente acaba sofrendo por antecipação, né? Tipo, por mim aqui, Sim. né? A gente já vai imaginando tudo, é só aquela overthinking, fica pensando além, né? E aí, então a gente acaba não pensando realmente no impacto que a gente está tendo hoje. Às vezes hoje a gente nem está tendo impacto nenhum, a gente está sofrendo por algo que nem aconteceu, pode ser que nem vai vir a acontecer, né? Então, assim, Sim. acolher isso, né? Deixa passar e vamos retomar por aqui e agora. Então, e tem essa parte da troca, né, com o outro, da partilha também, e do não julgamento, né? Então, assim, mesmo que venham pensamentos de fora, né? Ou que eu tenho um sentimento que não é legal. Vamos acolher, isso faz parte de mim, sabe? Uhum. É você se acolher. Tem muita compaixão ali envolvida também, algo muito bonito. É a gente acolher a nossa imperfeição. Então, é algo assim que eu tenho estudado, né? E tenho me identificado muito mesmo, porque é algo assim da vida real também, né? Então, eu me identifiquei muito por Sim. isso. A gente Uhum. está num momento muito ansioso realmente, né? Todo mundo muito preocupado, muita insegurança, incerteza, né? Então a gente precisa estar realmente focado no aqui e agora, né? Isso nos traz mais segurança, né? Mais força mesmo, né? Para viver o Sim. dia a dia. Sim, é muito louco isso, né? A gente estava sempre preocupado somente com o futuro, né? Em Uhum, planejar e aquilo que tu falou. E veio esse momento que diz assim: não vai poder mais planejar nada, porque tu tem que uhum, aprender a viver o hoje, né? uhum, uhum. E, e é exatamente isso que está acontecendo, né? E tu acha que tu pode planejar semana que vem? Não sei se tu vai conseguir botar na prática o teu planejamento da semana que vem, né? E, Exatamente. E e outra isso, coisa, Elisa, que eu era muito assim, desse negócio da produtividade, de ter que estar fazendo mil e uma coisas já ao mesmo tempo. Então eu estava comendo, sim, eu já estava no celular fazendo a tarefa, pensando na próxima coisa, já resolvendo, respondendo aqui um pepino, outro, sabe? Isso daí, né?
quando eu comecei realmente, né, a praticar o mindfulness, eu comecei a ver, opa, peraí, não dá, não tô fazendo nada direito, tô me iludindo, achando que eu tô aqui na baita produtividade, né? Não, porque assim como a vinha, né? Se a gente tem muito, muito fruto, né? Se a vinha ela tá muito carregada, aqueles frutos não têm qualidade. A gente Uhum. precisa ter um equilíbrio ali, né? De qualidade e quantidade. Não adianta a gente ficar só querendo, né? Produzir, 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 que, né? Não, ó, conheço um assim, Não, maior coisa. é, a gente conhece vários, ainda mais quem veio do mundo corporativo. Eu também era assim, exatamente. Não, 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 não vou tirar, não, não vou me eximir, não. Não vou me eximir, não. Mas, bom, nada é por acaso, né? Não é, não, Verdade. nada parece clichê, mas não é, né? A gente tá vivendo isso e tá revendo e tá em busca do nosso propósito. Afinal de contas, a gente não passou para outra dimensão, graças a Deus, ou a graças ao Criador, ou a graças a gente mesmo. Enfim, né? Não tô falando de religião aqui, mas é porque se a gente tá aqui, a gente tem que merecer estar aqui mesmo, né? E fazer alguma Uhum. coisa diferente para o próximo, de alguma forma, né? E aprender, Enfim, né, com esse, né, tem algo, isso, né, buscar qual é o evoluir, né? aprendizado, exatamente. Evoluir. E estar num momento presente, tomar um vinho, então, pode ser considerado uma terapia nos dias de hoje? Carol, Ah, com certeza, com certeza. alguém faz essa terapia aí todos os dias, gente? Escreve aqui pra gente agora. Tu sabe, Elisa, que a degustação em si de vinho, né? Quando a gente olha, né? Agora eu vou olhar, né? A aparência do meu vinho, vou ver a tonalidade, a intensidade de cor. Isso daí já é uma prática de mindfulness, porque a gente está prestando atenção em uma coisa de cada vez. Né? Então, Sim, o mindfulness ele traz muito disso, né? Agora presta atenção na sua respiração, agora presta atenção, né, em algum objeto que está aí no seu ambiente, né? Na textura, né? Então, assim, uma coisa de cada vez, né? E a gente já faz isso naturalmente quando a gente degusta um vinho, né? O que eu acho legal é que, claro, com a degustação do vinho, a gente acaba se abrindo, né? Que é o que a gente tinha falado no início, sim. né? A A gente gente fica toma um mais vinho. leve, a gente solta mais a língua, né? Exatamente, mas A gente também, fica claro, mais feliz. a gente fica. Enfim, Então assim, e a gente também olha mais para dentro, que é o que tu tinha falado. Quando a gente começa a filosofar, a gente coloca coisas, né, para fora que estão lá no nosso coração, que, né, que tá cheio sim. e que muitas vezes a gente não se sente à vontade para partilhar, né? Ou enfim, a gente sei lá, não se sente até entusiasmado mesmo, né? Enfim, o vinho nos inspira também, né? A estar partilhando. Então, com certeza, ele pode ser considerado. Mas é o que eu costumo dizer, né? Vinho não é remédio, não é para você pegar e tomar como remédio, até porque assim a gente tem que ter a consciência do porquê que eu estou tomando vinho, né? E se é Sim. para ser algo bom, para me colocar para pensar, para ter pensamentos bons, né? A gente realmente apreciar, né? Cada gole, né? Apreciar realmente desde aqui do olhar. Eu gosto de lembrar de todo o processo, né? Que o vinho passa, né? Até chegar na nossa taça. Porque aí a gente, quando vai tomar, ter esse sentimento de gratidão, sabe? Uhum. Primeiramente, antes de tomar. Então, gratidão desde a vinha, desde daquelas mãos, sabe, que colheram a uva, mas eu vou bem mais atrás. Mas assim, a gente já toma de uma outra forma, né? Uhum. Então, quando a gente faz isso, com certeza a gente está evoluindo. É uma terapia, sim, com certeza. Que bacana, gente. E aí, vocês pensaram que iam? Hoje a gente ia comentar sobre isso, que o vinho também pode ser uma terapia? Escrevem aqui pra gente. E depois vão deixar lá nos registros. Tem uma galera, ô Carol, que às vezes não está nos assistindo no momento, mas no outro dia, Vai 6 da depois, né? manhã, estão Uhum. malhando, estão na esteira, mas estão nos assistindo. E aí me mandam foto, me printam e dizem assim: ah, tô te vendo aqui, né? E me escreve. Então, assim, o vinho também pode ser uma terapia, por que que não, né? Olha só quanta coisa, né, Claro. bacana aí que a gente pode aproveitar, né? Enfim, Uhum. ô Carol, a gente tá chegando aí assim, no final aí do nosso bate-papo, né? E eu queria que você me contasse, ou aqui no Brasil, ou quando você morou fora, teve outras oportunidades aí que você experimentou também,
ligadas aí ao vinho. Me conte 2 gafes ou 2 situações inusitadas aqui, engraçadas, que você já viveu nesse mundo novo aí. Que quando você começou, daqui a pouco, enfim, né? Deixa eu ver. Não, eu tenho, assim, 2 gafes registradas até, né? De quando eu comecei a empreender mesmo no mundo do vinho, aqui, né, no digital. Tu sabe, né? No início, não sei se para ti já foi fácil. Acho que sim, você parece ser bem comunicativa, assim, não sei. Ô, Carol, deixa eu te comentar, né? Eu vim do lado executivo, já dei palestras, sempre tive à frente de grandes equipes, já desenvolvi muitas pessoas e tal. Mas o digital, quando eu comecei ano passado, era novidade. Então, se você pegar a primeira live que eu fiz, né? Eu tava tremendo. Sim. Né? Bom. E é tudo com você, porque não tem ninguém para te ajudar se dá um problema. Né? Você tá ao vivo, você tá, né? E não interessa se tiver uma pessoa, se tiver 10, se tiver 100, ou se tiver 1000, né? Todo mundo começa assim. E uma coisa que cada vez mais, né, a gente vai aprendendo, né, é que quanto mais você faz aquilo, mais automático fica, mais tranquilo você fica, né? Então, exemplo lá, né? Tô falando aí, cada um que está nos assistindo agora aqui, né, com as suas profissões, né? Já deve ter vivido isso também, né? O primeiro dia num trabalho diferenciado, enfim, o primeiro dia com o filho na escola, não sei, né? Mas que é novidade, você fica apreensivo. É uma adrenalina, sim, e você vai melhorando. Então, pode ocorrer aqui de travar a nossa live, como já aconteceu com alguns convidados bem ilustres, inclusive, que eu fui entrevistar. E caramba, se fosse lá nas minhas primeiras lives... Meu Deus! Eu tava na mão, tá me entendendo? Eu disse, caramba, que droga, o que eu faço agora? E não tem o que fazer. Gente, não tem o que fazer porque é tecnologia. Exatamente. Você não... Não tá no controle, né? De tudo. Você não controla isso. Mas hoje não. Hoje eu fico brincando, fico rindo, boto uma música. E, gente... E já aconteceu assim do convidado assim, Elisa, eu desisto literalmente, e me escreveu assim, não tem, vamos fazer em outro momento de novo, porque tá uma droga aqui a internet. E fazer o quê? Faz parte. Assim como você faz lá, né? Você fazia seu planejamento de tudo que você ia fazer naquele dia ou naquela semana, e alguma coisa você passou, ou ainda, né? Não conseguiu fazer, tá tudo bem, gente. Sim, sim, exatamente. Sabe? Tá tudo bem. É que a gente se cobrava demais, a gente se cobra demais. Vem o perfeccionismo, né? E é tudo sabotadores internos, né? Porque quando a gente começa e todo mundo fica, nossa, foi fantástico, ninguém vê estar tremendo. Eu, por exemplo, não era tremedeira, não, né? Primeiro, eu tenho a transpiração, né? Muita. E era assim, 2 minutos antes de começar a live, eu tinha que ir correndo pro banheiro. Era esse nível aí. Era um nervoso. E todas as lives, né? Eu ficava, meu Deus, né? Que já era batata, assim, sabe? Totalmente psicológico. E hoje não, como tu falou, fica natural, né? Se a gente tem um problema, a gente já tem a naturalidade, a espontaneidade, e a gente já se sente confortável de partilhar. Gente, olha só, tô com esse problema aqui, né? A gente já se abre para a pessoa e já diz, olha, me ajuda aí, volta, tentar, vai cair, volta, e né? Tipo... Derruba e entra de novo. Isso, porque a gente já... Gente, vou derrubar aqui e vou entrar de novo. Vamos mais uma vez. Exatamente, faz parte. Se nós somos seres humanos. Né? Se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui aprendendo um com o outro. Exatamente. E muitas vezes, né, eu bato nessa tecla, a gente tem que mostrar essa vulnerabilidade, que a gente é, né, ser humano real, porque às vezes quando a gente está aqui do outro lado, né, as pessoas acham que, meu Deus, né, ai, Carol, uma baita profissional. Igual que eu falo assim, né? Minhas gafes que eu vou trazer são gafes exatamente de serviço, porque às vezes o pessoal nos coloca num pedestal, né? Meu Deus, a Carol sabe tudo de vinho, ela não vai fazer nada errado, né? Imagina, né? Caramba, eu nem vou gravar, porque... E é uma pressão em cima da gente, né? É uma pressão, assim, que tá 100 pessoas te olhando, assim, e
aí tu não pode derrubar um pão no chão. Mas conte, Carol, conte Sim. a primeira. Então, a primeira, né, foi bem no início ali que eu tava fazendo os vídeos, enfim, né, e resolvi fazer um desafio, né, de sabragem, né, então a sabragem, tu tem até o sabre aí atrás, né, então o pessoal que tá acompanhando, que não sabe, né, que a sabragem a gente abre, né, a garrafa do espumante com o sabre, enfim. E aí eu gravei, né, ia fazer, então, isso foi antes lá de estourarem as lives e tal, né, já faz bastante tempinho. E aí eu ia fazer o desafio, né, já marcar, pedir para outras pessoas fazerem, enfim. Aí fui fazer, né, essa Sabrá, tô lá filmando, super produção, né, e vai, não vai, não vai, não vai, né, imagina, né, aquele sonho de ir de primeira não foi, nunca, né? Fiquei... Bom, mas foram acho que umas 20, 30 tentativas, né, até aí, porque aí tu já fica nervosa, eu já começo a transpirar, já fica aquele negócio. Bom, e a expectativa, né? Porque tá todo mundo em cima de você. Exatamente, mas nesse caso era gravado, não era ao vivo. Mas mesmo assim, né? Aí eu gravei todo o vídeo e aí eu falei, pô, eu posso editar, né? Eu pensei, né? Posso editar, a gente edita tudo na internet e tal. Eu falei, não, eu não vou editar porque eu preciso mostrar que eu fiquei toda a vida, eu não vou chegar aqui editar e já botar pro final, né? Eu vou partilhar. Claro, fiz uma brincadeira, acelerei o videozinho, né? Deixei meio cômico, assim. Botei lá 2 horas depois, né? E partilhei. Mas e tu sabe que isso daí dá uma repercussão ainda melhor. As pessoas, elas se identificam, elas ficam, tá bom, também não preciso ser de primeira, sabe? Porque às vezes a gente fica, pô, é assim na vida real, né? Sim. Eu não vou sempre de não primeira. Vamos hoje, até para abrir um vídeo Exatamente. Normalmente. Tem gente que trabalha com vinho, que não sei o quê. E às vezes, perdão da palavra, toma um pau pra caramba. Né? Quando vão abrir ali e com um abridor simples, um saca-rolha simples, ou com um saca-rolha mega, super, né? Maravilhoso. Cara, toma um aço e tá tudo bem. E acontece, faz parte. Mas não é o sommelier tal, não é o enólogo tal. Tá? E daí, gente, é aquele momento ali. E é bem isso que tu falou. Esses dias eu tava revendo algumas coisas lá e a minha primeira live eu disse assim, cara, é exatamente isso que tu pegou e falou. Eu não vou tirar a minha primeira live. Eu tenho uma história. Eu tenho uma história. E se eu pegar... Cara, eu tava mega nervosa. Sabe? E é bacana acompanhar essa evolução também, né, Elisa? Sim. É muito bom. É muito bom. E a gente tem que ser muito grato, porque a gente vai tendo essa experiência, vai tendo com as pessoas. Tu sabe que quem me acompanha já aqui há algum tempo, eu já entrevistei pessoas extremamente renomadas, aqui inclusive um médico, né? Que é o Dr. Gilberto Schwartz. E foi engraçado porque ele, geralmente, né? Eu não vou julgar, não tô julgando de maneira nenhuma, mas os médicos são mais vaidosos, assim, mais tudos, né? E foi muito engraçado, porque depois de 20, 30 minutos, eu acho que ele viu na minha testa, eu pensei assim, gente, o que a gente tá fazendo aqui mesmo, né? Porque, né, não tá rolando um negócio aqui. E aí ele disse, ô Elisa, não tá tudo perdido, não. Aí eu acho que ele se deu conta, assim, tipo, eu vou ser eu agora. E aí foi. E aí no final ele disse assim, nossa, eu nunca pensei que ia ser tão boa uma entrevista, fazia muito tempo que eu não fazia uma entrevista assim tão bacana e tão leve como eu fiz agora com você. Então, é realmente deixar rolar, né? E vai acontecer coisas inusitadas no meio de um bate-papo, no meio de uma filmagem, no meio... E assim, você pode sentar e chorar, cortar os pulsos, ou rir da situação. Exatamente. E evoluir com aquilo ali. E faz parte, né, Carol? Eu até lembrei agora de uma situação que numa dessas lives que eu também fazia entrevistas, assim, né? O meu convidado, ele tava com a internet péssima e ficou só o áudio e a imagem ali que eu não via nada, né? Ficou a tela preta, assim, né? E eu falei, gente, agora vai ser podcast aqui com o Zé e vamos fazer assim, né? Tipo, era a segunda parte já da live, que naquela época caía, né, e tal. Eu falei, bom... né? O que eu vou fazer? Não tem muito o que fazer. E eu continuei interagindo ali, né?
Sim, só com áudio, né? Porque o que que eu vou fazer? É isso daí, né? Fazer a limonada, né? Tem o limão, faz a É isso limonada. aí. A Michelle pegou, a Michelle tá aqui, ela é sommelier e ela estudou muito esse mundo do vinho e foi uma das minhas primeiras convidadas aqui a fazer a entrevista. Ela botou assim: ah, mas a primeira foi muito boa. Foi muito engraçado, mas o começo eu tremia que nem uma vara verde. Aham. Exatamente. Olha, Carol, a Michelle sofreu comigo na primeira live, mas faz parte da nossa evolução. Claro, claro. Não, E que aí, bom que a Carol, gente e a começou, né? segunda gafe? A segunda gafe também está registrada, foi numa aula também, um vídeo do YouTube que eu tenho, né, de um projeto que eu dou aulas, que é o Educa Vinhos. Uhum. Eu fui gravar um vídeo sobre moscatel, né, e aí fui abrir a garrafa, bom, né, abri aqui na mão, e aí o enólogo, ele fez de propósito comigo, que é o Cainelli, né, amigo meu, ele tinha recém-engarrafado aquele moscatel, né, ele já sabia que ia estourar e me deu mesmo a garrafa para eu abrir na hora. Fui eu lá, né, com toda a classe, segurando e tal. Não deu, né? Voou longe tudo, foi aquele fiasco. Foi aquele banho, Foi, foi aquele banho assim que não foi de sais, foi de espumante. exatamente. E Aí isso eu é fiquei, muito chique, é para pô, poucos banhos de espumante, gente. Ou banho de champanhe, então, nossa senhora. Se isso acontecer com vocês, principalmente os homens, quando tiverem aí para, como é que se diz, para impressionar uma mulher, pensa que você é o felizado que tá tendo um banho totalmente especial, né? pessoas pagam para isso, né? Vão no spa, realmente pagam para isso, então tem que. Sim, verdade, E verdade, aí tinha verdade. sido filmado, né? E eu, claro, eu tava dando uma aula, né? Uma aula sobre moscatel falando sério e tal. E aí fui abrir, pá. Mas eu acho que eu fiz uma cara, né? Fiquei mais preocupada com a minha cara, que eu falei, meu Deus. Aí eu falei, bom, aí eu falei com o menino que edita o vídeo, eu falei, olha, deixa também, deixa lá, mostra essa realidade, porque eu já caí na gargalhada, né, que eu rio muito. Falei, deixa dar uma leveza também e é vida real. Eu gosto de dizer, a vida como ela é. É A isso vida daí. é como ela é. Exatamente. Ai, Carol, mas assim, muito bom o nosso bate-papo. Vamos repetir ainda esse ano. Eu tenho certeza que a gente vai continuar mantendo contato aí. Quero te Sim, Elisa. agradecer aí por esse teu tempo aí. Sei que a tua agenda é bem corrida e eu Uhum. espero que o pessoal tenha gostado aí desse nosso bate-papo, desse novo tema aí que está chegando agora. E vamos aproveitar todo esse momento que a gente está vivendo para estar nesse momento presente, seja com o vinho, seja lá com o filho, com a esposa, com a mãe, o pai, enfim, né? Uhum. E curtir essas experiências, né? E aquilo que você falou, ser grato, né? O compartilhar, o estar naquele momento. E tem uma coisa que até vou comentar. Semana passada eu estava também num momento aqui sozinha aqui em casa, acho que foi no sábado. E eu disse, nossa, hoje eu vou fazer um super café da manhã para mim. Aí eu montei a mesa e me lembrei de uma pessoa muito especial que foi minha vizinha lá em Caxias do Sul, quando eu morei lá. Eu morei 3 anos quase em Caxias do Sul. E ela sempre disse para mim, ela é uma senhora que andou o mundo Sabedoria todo. nata, né? E ela sempre disse, jamais deixe a sua melhor taça para depois, nem o seu melhor vinho, nem o seu melhor perfume. Não, Uhum. e é hoje, é aqui nesse momento, vamos fazer um evento, ela sempre dizia. E eu me lembro que eu trabalhava de domingo a domingo e quando tinha uma folga durante a semana, a gente se ligava, a senhora vai estar, eu vou estar, vamos almoçar junto. E cada uma trazia alguma coisa e a gente realmente fazia um evento, porque a mesa ficava um desbunde com Aham. tudo que cada uma tinha e montava e brindávamos a vida. Porque é exatamente isso. Porque, Exatamente. né, estamos aqui no momento agora, né? Amanhã a gente Uhum. nem sabe, no fundo, né? Eu até criei, acho que foi na semana retrasada que eu fiz um post com uma garrafa bem cheia de mofo, né? Para quando você tá guardando esse vinho, né? Isso, Porque eu é vi, bem eu isso. vi. Verdade, verdade. Sim. Para quando? Para quando morrer? É, Não, não vai vai ser dar para tarde, buscar né? e beber, Tipo, não, querido. olha que tu vai abrir e vai se decepcionar com o vinho, hein? Vai estar estragado, já virou vinagre, inclusive.
Não faça isso. Não faça. Exatamente. Né? Ai, Mas, Elisa. Carol, muito obrigada. Obrigada por esse bate-papo incrível. Eu tenho certeza que quem ficou com a gente aí aproveitou. Quem não ficou com a gente hoje e nos vê aí amanhã ou depois, também vai curtir esse nosso bate-papo. Qualquer dúvida, a gente está aí à disposição. E Sim. gratidão. Obrigada, Elisa. Queria agradecer aí teu convite. Foi bem especial partilhar também esse outro olhar, né? Apresentar um vinho de uma forma diferente, né? Também convido a todos aí que estejam assistindo depois, enfim, para estar acompanhando lá meu trabalho, né? No Peregrina do Vinho. Então, podem me seguir lá e partilhem também essa live, né? Com outras pessoas, para a gente levar também esse vinho simples, esse vinho descomplicado mesmo, né? Com menos ego, um vinho com menos ego, né? Sim. Sim. E que a gente também leve, né, essa visão contemplativa mesmo do presente, né? Que a gente aproveite mais o agora, né? Então, através de uma taça de vinho, que a gente tira essas lições, né? Por que não? E também a vinoterapia também vai muito bem, né? É verdade, com certeza. Então tá, gente, um grande beijo. Um beijo, Carol. Obrigada, e Elisa. até a próxima. Até, Tchau, beijo. gente.